Bom, estamos aqui com um caso dessa paciente que foi encaminhada aqui pelo Dr. Gustavo para fazer implantes na região do 11 e do 22. Essa paciente, ela tem aí um histórico, né, se a gente avaliar na tomografia, nós vamos perceber a presença aqui de várias placas e parafusos. Então é um caso que chama a atenção pela quantidade de artefatos que foram gerados aqui no exame de tomografia, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer uma boa adaptação do modelo STL e consequentemente aqui isolando a maxila de uma forma bem interessante, certo? Eu vou ampliar aqui a visualização 3D para a gente ter uma ideia. Já foi enviado pelo Dr. Gustavo o material, né, de STLs, tanto da paciente sem o enceramento, que é o caso aqui, foi enviado um PLY, né, e depois enviado o STL do enceramento desejado para essa paciente. Então vamos agora partir aqui para os cortes transversais, onde a gente vai observar justamente a presença já de alguns implantes e o planejamento dos implantes atuais. Então, como é possível visualizar aqui, foi planejado para essa região do dente 11 um implante de 3,75 por 13 milímetros, um componente protético do tipo mini pilar por 2,5 de altura, o diâmetro dele 4,8, e na região seguinte, na região 22, também um implante de 3,75 por 13, tá? O mesmo tamanho de pilar. A relação que a gente visualiza aqui desse implante do dente 11 é uma relação para prótese parafusada, saindo aqui na região de cíngulo, ok? E na região do 22 também a mesma situação. Pela quantidade muito grande de artefatos, a gente define, né, o osso dessa paciente de uma maneira um pouco mais difícil. Porém, dá para a gente perceber pelo contorno radicular que há aqui nessa região a presença de uma lesão periapical à raiz do 22, mas mesmo assim um osso remanescente aparentemente de boa qualidade, mesmo considerando os implantes que eu digo, os mini parafusos que ela tem nessas regiões. Então aqui as variáveis que a gente pode trabalhar são aumentar esses implantes para 16 milímetros, o que eu acho que não é necessário, mas com o sistema da Neodent é possível mudarmos esse planejamento do comprimento do implante na hora da cirurgia, uma vez que a plataforma ela vai ficar no mesmo lugar. O que vai aumentar, como pode ser visto aqui, é o comprimento do implante. Eu posso tanto diminuir aqui para 11,5, como aumentar para 13, para 16 ou até, em último caso, para 18 milímetros. Mas eu acho que o implante de 13 aqui está de bom tamanho. Da mesma forma que podemos aumentar o diâmetro, diminuir aqui para 3,5 ou aumentar 3,75, 4 ou até 4,3 milímetros, o que para essa região, principalmente considerando que essa prótese vai ser unida, é considerado desnecessário, né? Então esse é o posicionamento sugerido. Dr. Gustavo, faça aí as suas considerações. Podem ver aqui nessa visualização o implante ele está no contorno verde aqui, tá certo? Se a gente observar bem, ainda há bastante osso aqui. Vocês viram que há um approach palatino aqui nessa área. Essa é a área da lesão que eu falei para vocês. Provavelmente eu não tenho bem certeza se é uma lesão ou se é uma área de segmentação cirúrgica devido à cirurgia ortognática. Então, nessas zonas de segmentação, geralmente há uma
pode haver uma cicatriz cirúrgica, né, o que provavelmente é aqui nessa região, mas ainda assim eu acho que tem uma condição boa de osso. A partir da cicatriz até a região apical, a gente tem aí uma condição óssea bem interessante de travamento suficiente na região apical. Então, com base nisso, a gente sai desse planejamento apenas 3D aqui e vai agora partir para a colocação. A gente trava aqui nessa janela os implantes, partimos aqui para a colocação das anilhas, né? Nessa janela a gente pode fazer um giro para verificar se o posicionamento do implante está compatível com a anilha H9, o que aparentemente aqui está bem alinhado. No caso aqui do dente 22, vamos colocar também o mesmo tipo de anilha e verificar aqui se no enceramento aqui aparentemente toca um pouco nas regiões interproximais, o que pode ser visto aqui também nessa janela. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que reduzir o diâmetro do implante por uma questão de espaço para a anilha, né? Se bem que não será necessário, porque essa paciente será submetida também à exodontia desse dente. O que eu vou fazer aqui é tentar puxar um pouco mais esse implante aqui para a região mesial, só para livrar a anilha aqui do dente 23. Vamos ver se ele está tocando ali. Ele realmente toca um pouco, como a gente pode avaliar aqui a partir dessa visão, certo? Vamos girar aqui um pouco, ó. Toca aqui um pouco a anilha. Nesse caso aqui eu acho mais prudente a gente afastar um pouco o implante. Ele sai aqui um pouco dessa relação, mas em compensação nós conseguimos um posicionamento melhor. Eu vou fazer aqui um posicionamento, eu vou desbloquear o implante, né? Vamos fazer aqui um posicionamento fino, jogando aqui o implante um pouco mais para a direita. E aí aqui a gente já consegue ver a dissociação dessa relação aqui. Caso contrário, há uma opção de manter o implante aqui nessa posição, realizar lá na boca do paciente um pequeno desgaste, ou a gente jogar aqui a anilha de implante 3,5. Então essa fica, vamos dizer assim, ficamos com essa decisão a tomar, se será o implante 3,75 ou se a gente troca pela linha de 3,5, faz a perfuração e depois retira o guia e põe o implante à mão livre, ok? É isso aí. Na sequência a gente vai fazer o planejamento do guia após a definição desses implantes e em seguida eu gravo um outro vídeo.